Que é literatura? O que é literatura? Literatura? O que é literatura? Entre rasuras. Salve pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho dessa coisa chamada literatura. E para ser sincero, já de início eu gostaria de dizer que não existe um consenso, nenhuma noção teórica definitiva sobre o que ela é. Mas calma aí que há muita coisa para falar a respeito dela. Principalmente sobre o que ela não é. Então vamos refletir um pouco sobre o porquê de limitar a literatura leva a gente a equívocos. Para isso, partirei de reflexões de um dos maiores professores e críticos britânicos da atualidade, Terry Eagleton. Uma primeira noção que acaba levando a gente a equívocos é imaginar a literatura apenas como escrita ficcional e ou imaginativa. Terry Eagleton, no livro Teoria da Literatura, logo na introdução, ele reflete um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no século XVII, tantas obras de Shakespeare quanto os ensaios de Francis Bacon, até mesmo o Leviatã de Thomas Hobbes eram considerados literatura. Então, só com esses exemplos já podemos descartar essa definição. Além disso, considerando nossa época por essa definição, parte da escrita confessional poderia ser descartada, como as obras de Anne Ernaux, Quarto Despejo, Carolina Maria de Jesus, por elas não serem necessariamente ficção. Em segundo lugar, há uma ideia de que há uma distinção clara entre o que é linguagem literária e o que é linguagem cotidiana. Uma ideia que também pode levar a gente a equívocos. Terry Eagleton, parafraseando o crítico russo Roman Jakobson, afirma que nessa teoria a literatura é vista como a escrita que representa a violência organizada contra a fala comum. Mas nessa teoria há uma confusão entre linguagem literária e linguagem poética. E quando a gente fala de linguagem poética, é só uma parte do que é literatura. Essa teoria foi encabeçada principalmente pelos formalistas russos. Isso aí vai ficar para um outro vídeo. Mas o que importa é justamente essa noção de linguagem literária como linguagem poética, distinguindo da linguagem cotidiana, o que é um grande equívoco, porque a linguagem cotidiana também apresenta um pouquinho, pode apresentar características da linguagem poética. Exemplo das figuras de linguagem. Além disso, essa teoria não considera as variedades linguísticas presentes numa língua. Por exemplo, poderíamos achar o português arcaico extremamente literário, pelo simples fato de estar distante do nosso português atual. Outra indagação que poderíamos fazer é a respeito dos textos prosaicos na literatura. Textos que necessariamente não compartilham tanto da linguagem poética, mas também são considerados literatura. Poderíamos pegar uma crônica como exemplo. Uma terceira acepção, poderíamos pensar a literatura como conjunto de textos não pragmáticos, o que também acaba levando a erro. Pensando na literatura como conjunto de textos que não tem nenhuma finalidade prática, que apenas abordam um conjunto de coisas, exclui outros tantos que hoje são considerados literários, mas que tiveram uma finalidade na sua origem. A gente poderia pensar nos ensaios, Terry Eagleton pega como exemplo os ensaios de George Orwell a respeito da Guerra Civil Espanhola e uma outra série de gêneros. Por último, ainda há uma visão de que a literatura concerne a escrita bonita, a bela letra. E aí temos uma visão ainda menos sólida.
Nessa visão, poderemos considerar vários documentos também como literários, por exemplo, o relatório da gestão de Graciliano Ramos como prefeito de Palmeira dos Índios. Além disso, nesse quesito, o que é considerado boa ou má literatura, o que é uma escrita bonita, são padrões estéticos que são de ordem social e que acabam também constituindo o nosso cânone literário. Quando falo de cânone, estou falando sobre tradição literária. Por que algumas obras são mais prestigiadas do que outras? Isso acaba se relacionando com as estruturas de poder, tal como as outras artes. E aí chegamos a um ponto interessante, pois o que importa não é necessariamente a obra ou o texto em si para ser considerado literatura, mas sim a sua recepção, a maneira como aquela obra é vista e lida. Se pararmos para pensar por que Shakespeare ainda é relevante para a nossa época, sua relevância é decorrente do sentido que atribuímos às suas obras. Talvez não condiz com o sentido e contexto atribuído na sua época de produção. E o valor de uma obra depende muito da maneira como se lê, que algumas obras são mais valorizadas do que outras. Terry Eagleton afirma que o principal fator para considerar uma obra ou um texto como literatura ou não é o fator ideológico. Dessa forma, como brincou o autor, podemos pensar num futuro distante que Shakespeare pode não ser considerado literatura, pelo simples fato de não fazer mais sentido para determinada sociedade ou mundo. Por hoje é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Obrigado pela atenção e até a próxima.